Gente, boa noite a todos. Nós temos mais uma live da série Pontes Culturais, cujo objetivo é exatamente isso, construir pontes de entendimento entre diversas culturas. E hoje eu tenho enorme prazer e fico muito grata a Inês que ela aceitou esse convite, porque a nossa convidada é Inês Medeiros, é portuguesa, e aqui tem uma lista, porque Inês tem muitas conquistas, muitas funções, aqui para não esquecer de nada aqui. A Inês Imagina. é uma psicóloga, executiva de mídia, consultora de desenvolvimento humano, coach de alta liderança em Portugal e América Latina. Também a Inês foi convidada para participar como chair do V20, que Brasil 2024 é um grupo de engajamento ao G20. E eu espero que depois também a Inês possa compartilhar um pouco mais sobre esses detalhes, um pouco mais sobre esse trabalho, mas já vejo que tem tantos pontos interessantes que hoje poderíamos abordar. E mais uma vez, Inês, muito obrigada por aceitar esse convite, por disponibilizar o seu tempo. Eu entendo e imagino que a sua agenda não é muito assim fácil de conseguir todas essas coisas, então realmente obrigada por isso também. E já queria perguntar para você falar um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória, porque é incrível, muito interessante. Bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite. E sempre me disseram, quando você precisar de alguma coisa, fale com alguém que faz muitas coisas. Acho que eu interiorizei isso, né? E é um enorme prazer estar aqui. Quero parabenizar você pelo projeto que está desenvolvendo, porque realmente acredito que valores, e isso está no mantra da consultoria que temos aqui no Brasil, a Values Move, valores são realmente uma ponte de conexão. E muito grata por estarmos aqui juntas. Bom, você me pede para fazer a parte mais difícil, que é falar sobre mim. Então, eu posso falar de como eu cheguei ao Brasil. Que tal? Pode ser assim? Por favor, mas Tá. quem pode falar melhor do que sobre você, quem não é você? Não. Você é a Então, melhor pessoa. então, vamos lá. Então, eu cheguei ao Brasil há 12 anos atrás, em 2012. O que me trouxe ao Brasil? Amor, simples assim. O meu marido teve um desafio profissional, ele trabalha no mercado financeiro, e tornando uma longa história curta, entendemos que a nossa vida seria mais bonita juntos do que um de cada lado do mar. Então, depois de todas aquelas questões do vai, fica, volta, resolvemos vir para o Brasil. E de lá para cá tem acontecido uma série de coisas muito, muito bonitas. Sou muito grata a todos os aprendizados que tive e que vou ter com este Brasil que nos acolhe todos os dias e lugar onde escolhemos educar e florescer com nossos filhos. Sim, longa história curta. Opa, muito lindo. Então foi já 12 anos no 12 anos. Brasil. 12 12 anos. anos, sim, Muito sim. tempo. Vivendo E muitos Inês, então, Brasil, sim. com certeza. E agora a primeira pergunta que também, assim, para mim é interessante ouvir, porque eu vivi algum tempo, um ano em Portugal. Eu gostaria muito de ouvir a sua perspectiva de choques culturais, porque assim, a língua é parecida, assim, é português, mas tem Claro, nuances, com certeza. Então eu gostaria de muita. ouvir. Sim, então eu gostaria muito de ouvir da sua perspectiva os choques culturais que você viveu nos primeiros momentos, assim, como portuguesa que vive no Brasil. Olha, é assim, realmente falamos português, e eu costumo dizer o português do Brasil é português com açúcar. O português de Portugal é um pouco mais duro de falar, mas muito querido para mim também. Tenho muito orgulho da minha terra natal e da minha cidade, Porto. Porto, uau, Choques, lindo. Achei muito linda a Porto. cidade, adorei Porto. Eu sou suspeita, eu sou suspeita. Tenho um pedacinho do meu coração em Lisboa, mas nascida no Porto, para sempre do Porto. E choques culturais. Então, vou começar por uma coisa que hoje eu brinco e que no início era muito difícil. Imagina! Eu lembro quando eu cheguei aqui ao Brasil, dizia assim, puxa, muito obrigada. E as pessoas me respondiam, imagina. Eu imagino o quê? É para imaginar
tão simples quanto isso. Então eu ficava ali para imaginar o quê? E hoje eu me vejo quando alguém me diz, nossa, Inês, super obrigada, com este meu sotaque, eu dizendo, imagina! Então, esse é o primeiro, essa é uma primeira coisa engraçada que me acontecia, mas para além disto, as diferenças de linguagem, o próprio utilização do português como fazendo, começando, que quando eu chegar aqui nós temos pretérito perfeito, imperfeito, passado, futuro. Aqui nós estamos fazendo. E esse olhar, até trazendo já o que podemos aprender entre Portugal e Brasil, essa leveza e esse continuar que o brasileiro traz, que é um pouco diferente da cultura portuguesa, europeia, mais direta, mais dura às vezes. Então, esse foi o primeiro choque. A questão de ter cuidado com alguns termos, que para mim eram banais, mas aqui podiam ser até palavrões. Então, foi uma escolha consciente. Sou muito grata às pessoas que me acompanharam nesse início, que eu perguntei, como devo falar? O que seria melhor? E acho que isso tem muito a ver com esta live, dizer assim, o que você quer? Você quer ser a portuguesa que vive no Brasil? Ou quer ser a portuguesa que se conecta com o Brasil? Eu disse, Opa. não, eu quero. Foi das coisas mais importantes. Eu disse assim, não, eu quero estar perto dos brasileiros. Eu tive o presente de ser acolhida pelo Brasil. Então, para mim, falar com sotaque do Brasil é uma forma de afeto e respeito pelo povo brasileiro. Obrigada por abrirem as portas da casa de vocês e eu me esforço para falar parecido. Então, isso Ai, também muito foi lindo uma coisa isso. importante. É muito lindo. Eu devo confessar que eu tenho aqui na questão do idioma, eu também eu falo, estou fazendo, não estou a fazer, como em Portugal, né? Porque em Portugal é um Eu pouco fiz, diferente. eu Ou fiz, eu eu vou fiz, fazer ou está feito. Aqui eu estou fazendo, né? estou fazendo. Mas também uma outra diferença que eu notei e muitas vezes me pergunto como eu deveria falar, porque, por exemplo, isso é um erro quando eu estudei, porque eu estudei português na escola, na universidade. Então, por exemplo, chegar a casa, como preposição. E aqui todo mundo fala estar em casa, chegar em casa, cheguei no Brasil, chegar em casa. Então, às vezes, quando eu escrevo algo, eu não sei qual forma deveria usar, sim, no sentido, para, como você mencionou, por isso até veio à cabeça Aham. essa questão, se quero me comunicar assim para corretamente ou quero me conectar Ou com os quero me brasileiros, né? conectar. Porque Isso. isso seria um pouco essa assim, não sei como você enxerga isso, mas para mim ainda eu fico na dúvida às vezes como eu deveria me Olha, comunicar aqui. 12 anos passados eu continuo tendo dúvidas e eu parto da seguinte premissa. Eu começo, sempre que eu estou fazendo meus trabalhos, eu começo com esta introdução. Se eu disser alguma palavra estranha, se eu falar de um jeito diferente, por favor me avisem e me corrijam, porque a minha intenção é estar perto de vocês e a língua e a fala ajuda muito. Então, de vez em quando eu continuo dizendo, eu costumo dizer que o meu pior dia, que por acaso é hoje, é segunda-feira, porque eu falei com a família em Portugal, tive final de semana todo aqui com as crianças, então só falei português de Portugal. Mas eu acho que, usando um ditado lá da minha terrinha, como dizem no Brasil, quem se quer bem sempre se encontra. Então, o que eu diria é, pergunte como é. E, inclusive, é porque de um estado para o outro, que essa foi outra descoberta, tudo muda no jeito de Muito. falar. Então, melhor a gente ir perguntando e aprendendo junto e se divertindo também, porque às vezes, sei lá, outra palavra que às vezes eu me engano é assim, aqui dizem, quando eu vou naquele lugar, e eu dizia, puxa, quando eu estou naquele sítio, e todo mundo, que sítio? Você tem um sítio? E é muito português de Portugal. Então, aqui alguns exemplos, então eu continuo adotando a lógica do estou aprendendo e, por favor, me corrijam e se eu disser uma bobagem, vamos rir juntos sobre isso. Não, eu acho muito lindo e eu concordo plenamente e muito grata, fico muito grata que você menciona essa parte também, porque eu acredito e também compartilho a sua opinião que
a conexão é muito importante e aprendendo essa disponibilidade para sempre aprender, a meu ver, é muito importante. Até por isso temos essas pontes culturais para aprendermos melhor com a outra cultura. Sim. Até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais. No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio. Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais. E Inês, ainda também fico muito curiosa porque falamos um pouco sobre as diferenças culturais que você vivenciou que você vivenciou aqui chegando e começando a viver no Brasil e como você trabalha no campo, na área de cultura organizacional, até como um agente de transformação cultural, né? Eu estou muito curiosa pela sua experiência, tanto em Portugal quanto na América Latina. Você nota algumas diferenças culturais nas organizações portuguesas e brasileiras? Como você enxerga isso, da sua perspectiva, do seu ponto de vista? Olha, muitas, e esse é o meu foco de trabalho, e acho que é como a gente diz aqui no Brasil, precisamos tropicalizar a cultura organizacional. Isso acontece muito quando temos uma empresa que teve sua origem, seja na América do Norte, seja na Ásia, seja na Europa, mas é uma raiz diferente. Então, chegar aqui ao Brasil e parte do sucesso de uma empresa que se fortalece no território brasileiro tem a ver com isso. Quais são os valores essenciais que eu quero manter e que são a minha identidade, aquilo que chamamos o DNA cultural, e quais são aquelas coisas que eu posso aprender com o local onde eu estou implantando esta empresa, que precisam e podem se adaptar e crescer com a cultura local. Então, tem um jeito de gestão brasileiro que é muito particular, E um grande amigo meu, Alfredo Behrens, um expert em cross-cultural management, ele fala sempre, no Brasil a gente tem samba, né? Um lugar onde uma vez por ano um monte de pessoas se juntam, fazem um show incrível, tudo voluntário, e chega no final, para de novo, que daqui a um ano a gente vai começar tudo de novo. Isto é muito característico do Brasil, o propósito, o sentimento de união, a alegria, o fazer as coisas de uma forma, outra palavra que eu aprendi aqui no Brasil, a não espanar, né, que eu acho uma palavra maravilhosa, não espanar, e que em outros países é visto até quase como uma falta de preparação. Então, esta criatividade, esta alegria, este vai dar certo do Brasil, eu acho que tem um lado muito bonito de construir, de fazer, de incluir. Tem também, como qualquer outra cultura, o seu lado sombra de, às vezes, as coisas não correrem tão bem de primeira, não é? Então, essas são assim, algumas das características que eu vejo. Quando dá certo no Brasil, dá muito certo, mas acredito cada vez mais que dá certo quando as pessoas escutam, incluam e respeitam também aquilo que é a identidade do Brasil. Essa criatividade, essa alegria, esse fazer junto. Com certeza, isso também posso confirmar. Também noto muito essa questão de criatividade. E então falamos assim, você mencionou muitas características típicas e muito marcantes aqui na cultura organizacional no Brasil. E essa cultura
como seria para ter uma comparação em Portugal? Quais características, por exemplo, se um brasileiro agora precisar ir para Portugal e lá trabalhar ou gerenciar uma equipe de trabalho, o que essa pessoa deveria lembrar ou ter em mente mudando para Portugal? Excelente pergunta, até porque temos muitos brasileiros indo para Portugal, ou sonhando em ir para Portugal. Acho que pelo menos uma vez por semana essa pergunta me é trazida. Eu acho que é assim, a primeira coisa que eu digo, não só para um brasileiro que vá para Portugal, mas qualquer pessoa que mude de país, como eu e vocês fizemos, assim, não vá de férias apenas. Fique lá e experimente viver o tempo que você puder, uma semana, 2 semanas, um mês, vai depender das possibilidades de cada um, como se você estivesse lá, fazendo mercado, ouvindo as pessoas, escutando as expressões, andando de transporte, vendo como é a vida real. E trabalhando em organizações, o que eu vejo também como muito diferente? Pela dimensão do mercado brasileiro e a proatividade do mercado brasileiro, tudo é muito rápido e muito grande. Quando você vai para o mercado português, é um mercado muito menor, mais estabilizado, em que, assim, a abertura para fazer coisas novas, ela existe também, mas numa proporção e num ritmo muito diferente do que é aqui. Então, esse compasso e esse ritmo Portugal-Brasil, eu acho que é um dos pontos importantes a ter. Outra coisa que eu acho, se você disser está pronto amanhã às 9, estará pronto amanhã às 9. Ninguém vai voltar para ti. Estou falando de uma forma mais generalizada, ok? Obviamente que há singularidades e exceções, mas você diz, entregarei se é possível que você só volte a falar com aquela pessoa no horário da reunião, porque a pessoa se disse que fazia, fazia. Enquanto aqui no Brasil é mais comum, até pelo empenho relacional, pela forma relacional que temos aqui, temos uma reunião, mas eu sempre costumo dizer, é bom dia, está tudo bem? E depois você pergunta do trabalho, você não vai direto ao trabalho. Então isso também é uma diferença crítica de organizações. E acho que são assim as primeiras que me ocorrem com as suas perguntas, à medida que formos falando, vão aparecer mais, mas essas duas eu acho que são as mais críticas. Ter E em muito conta o tamanho e dimensão e a diretividade, que aqui pode ser vista, como dizem no Brasil, até como ser grosso, ser tão direto, mas para lá digamos assim, um lugar comum, que é o nosso entendi, jeito de operar. entendi. Mas já assim são as características marcantes realmente que dá para perceber. E, e agora mudando um pouco o assunto, já falamos um pouco sobre as diferenças culturais que você vivenciou, falamos agora sobre a cultura organizacional e as diferenças entre as empresas Sim, brasileiras e portuguesas. E eu estou muito sim, curiosa, porque aqui não tenho muita experiência e gostaria muito de conhecer um pouco mais sim. sobre a metodologia que você usa no seu trabalho. É Ah, o Barrett modelo Model. Barrett, sim, sim. Exatamente. O que é isso? Conte um pouco mais sobre esse modelo. Como Claro, funciona isso? claro que sim. Então, o Richard Barrett, que é o autor do modelo, um inglês, engenheiro, que trabalhou muitos anos no Banco Mundial, ele começou a observar que o quanto era delicado ajudar as empresas e as pessoas e os países a fazerem evolução cultural, porque o valor é algo muito intangível. Então, entre muitas outras inspirações, bebendo de muitas fontes, mas assim, na essência, que ele disse assim, nós não mudamos só porque temos necessidade, nós mudamos quando temos consciência de que essa necessidade está atendida ou não está atendida. Então, seguindo a pirâmide de Maslow, ao invés de falar necessidade básica, necessidade de autorrealização, ele criou um modelo, que é o modelo dos 7 níveis de consciência, em que ele diz, nós evoluímos nesse nível, ao longo da nossa vida, de acordo com a consciência que nós temos, do que é mais e menos importante. E essa é a definição que o autor dá. O que é um valor? É como se fosse um recipiente de energia, um lugar onde você coloca tempo e atenção. Por exemplo, se eu digo, meu principal valor é aprendizagem contínua, eu tenho que ter comportamentos que corroborem essa aprendizagem. Então, eu consigo olhar para o meu dia e dizer quantas horas eu estive aprendendo.
Agora, se eu disser família é um valor muito importante para mim, mas eu gasto ou invisto meia hora do meu dia em família, opa, aí a gente começa a ter um desalinhamento cultural, um misfit. Eu digo que família é valor para mim, mas eu não consigo viver este valor ou eu não me dedico a este valor. Então, eu tenho a necessidade, mas eu não estou consciente que eu preciso atendê-la. E aí começam os nossos problemas. Então, ele tem na parte de baixo da ampulheta os 3 valores fundamentais, que tem a ver com viabilidade, uma lista de valores que correspondem à viabilidade, primeiro nível, e em que podemos ter o medo de não ter o suficiente, não ter saúde, não ter estabilidade financeira, não ter controle sobre as situações, que é o que ele chama potencialmente limitadores. No nível 2, os relacionamentos, como a comunicação aberta, o ser acessível, a família e os medos relacionados com não pertencer, podem ser coisas como o ser gostado, que não tem nada de errado, como ele diz, mas tem um potencial de nos gerar problemas, ou a culpa, ou a exploração. Nível 3, que tem a ver com o se sentir competente, capaz, autoestima, é o quanto nós precisamos sentir que temos um lugar no mundo e conseguimos ser independentes. Esse é o lado luz, o lado sombra é querer ser sempre o primeiro, ser o melhor, se tornar hierárquico, burocrático. Então, essas 3 dimensões é o que o Barrett diz que é o que é fundamental para nos tornarmos totalmente independentes, que nascemos, para independentes no mundo. E aí começa a dor de barriga, que é o lugar do IC, que é o lugar da evolução corajosa, em que a gente diz, talvez haja um outro jeito de fazer, talvez com outras pessoas seja melhor, mais eficiente. Então, são os valores que têm a ver com esse lugar mental de inovar, de criar, de fazer em equipe, de se transcender. E na parte de cima da ampulheta, nós temos o bem comum. Quando, mais do que olhar para o que é fundamental para mim, eu consigo estar alinhado com os meus valores, com honestidade, integridade, abertura, criar uma comunidade, nível 6, que tem a ver com perceber o impacto que eu quero fazer no mundo, eu preciso de mais pessoas. E nível 7, que contribuição e legado eu quero deixar. E segundo este autor, a vida de um indivíduo, de uma organização e de um país é uma constante busca de equilíbrio entre o ego, parte de baixo, e a alma, parte de cima, interesse próprio e bem comum. Então, é mais ou menos isso que a gente trabalha, ajudando as pessoas a tomar consciência de seus valores, e com isso estabelecer propósito, metas, objetivos, realinhamento de missão, seja um indivíduo, seja um grupo, seja uma família, seja uma empresa, uma escola e um país. Ai, muito lindo, adorei. Isso me lembrou muito, porque é muito filosófico também e muito profundo. Não é uma coisa assim, é profunda mesmo. E muito me lembrou esses 7 níveis. Me lembrou uma constelação septenária de Indo. Isso. Como eu disse, por um lado a pirâmide de Maslow, por outro lado os Vedas indianos, mas eu acho que assim, a grande mais-valia que o autor traz é que assim, com 3 perguntas que você faz online, demora cerca de 10 minutos, você responde desta lista quais são os 10 valores que mais representam quem você é, desta lista quais são os 10 valores que representam a cultura onde você está, seja uma organização, seja um país. Desta lista, diga quais são os valores que seriam a melhor versão da cultura onde você está. E a partir daí, com as palavrinhas e a correspondência, nós fazemos uma série de cálculos, algoritmos e encontramos, no fundo, pontes de conexão para ajudar as pessoas a se alinharem com quem elas são e com a cultura onde elas estão imersas. Ai, muito interessante. E as pessoas podem tranquilamente encontrar essas perguntas na internet? Para responder um Assessment Barrett, você tem que pode entrar no site da Barrett Valley Center e pode comprar diretamente do site da BVC, que é um instituto global, presente há mais de 25 anos no mercado, o Assessment individual, que ele vai ter uma pergunta desta lista de valores, o que você
com os quais você se identifica com quem você é e paga um valor diretamente no Barrett Value Center, ou contactar um consultor certificado, como é o meu caso e de muitos aqui no Brasil, entrar na nossa plataforma e solicitar uma devolutiva de um assessment individual ou solicitar serviço para mapeamento do seu grupo, da sua empresa, da sua escola, Opa. e assim vai. Muito interessante. Então, eu posso deixar aqui na descrição da nossa live Sim, depois o contato sim, da sua empresa, né? Eu acho super claro, interessante será porque um tem muitas prazer. pessoas, Será porque acredito que tem um muitas prazer. pessoas interessadas para fazer isso. Também vou deixar o contato da esse Instagram, também vou deixar, se as pessoas interessadas Ótimo. gostariam de conhecer mais, eu acho que é super interessante e eu acho que hoje em dia a sociedade precisa muito esse Muito. tipo de trabalho, porque é muito profundo, autoconhecimento, e não somente no plano individual, mas também organizacional. Então, eu te Sim. apoio muito. E o Instituto Barrett foi isso, quando você falou do V20, que é esse grupo de engajamento ao G20, o que nos levou a Values Move, a empresa que eu represento, foi convidada, e o que nos levou a ser a empresa organizadora no Brasil é exatamente essa convicção de que as decisões que são tomadas com base em valores, elas têm uma capacidade maior de gerar efetividade, produtividade, bem-estar, e com isso elas têm uma correlação direta com os objetivos de sustentabilidade da Agenda 2030. Então, no ano em que a gente está recebendo o G20 no Brasil, olha que Com super certeza. oportunidade que a gente tem, né, de dizer quais são os valores do Brasil e o que o Brasil pode levar para o mundo e o que o mundo pode trazer para o Brasil também, se Com pensarmos em valores como certeza. base de tomada de decisão. Com certeza. E eu achei muito também lindo, porque é um trabalho voluntário. Sim. E acho super interessante também participar nesse tipo de projeto. Então, eu parabenizo realmente e parabenizo porque é uma grande conquista. E eu estou muito curiosa. Se eu puder ajudar de alguma forma também, estou à Todos podem disposição. aqui. Depois, se quiserem, podemos colocar o contato do site do V20, que este ano, assim, com muita honra, está com o apoio da Values Move, da nossa super equipe. Temos 4 forças-tarefa para endereçar recomendações ao G20 apoiadas ou evidence-based on values, como eles dizem, ou baseadas com factos e dados baseados em valores. As Uhum. 4 forças-tarefas são transição ecológica e sabedoria da natureza, e nele temos a Valéria Amoroso e a Valdelice Veron, uma liderança indígena e uma representante da Opa. indústria de transição ecológica. Temos educação evolutiva, com o professor José Vicente, da Fundação do Zumbi dos Palmares, endereçando a força-tarefa. Temos liderança inclusiva, com o apoio da Fundação Roberto Marinho, a Rosalina Soares e Tiago Correia, vendo o que é esta liderança que pretende trazer todos e todas as sabedorias e todas as culturas, como é que o Brasil pode trazer recomendações para o G20 este ano. E por último, e não menos interessante, eu diria, inteligência artificial e ética digital. Quais são os desafios que a gente tem enquanto nação, enquanto governança, e que agora que falamos tanto do Sul Global, que a tecnologia seja uma oportunidade de evolução para os humanos e para o planeta. E aí contamos com a Caroline Muniz, do Social Good Brasil, e também com o Shaibal Roy e Pamela Doherty, membros fundadores do V20 da Axial Origins, que estão em Inglaterra nos apoiando. Então, super time, muita vontade de fazer acontecer com ações, aquilo que você disse, mais do que filosofia, como é que valores podem vir no nosso dia a dia, como é que as diferentes culturas podem ser apreciadas e respeitadas para chegarmos num lugar comum. Ai, muito lindo, com certeza. Se depois você puder me enviar Vamos os links para eu envio, conseguir incluir, claro eu com certeza que sim, vou compartilhar, porque acho super interessante. E as pessoas que vão ver depois também essa live, eu acho ótimo, super interessante. Vou ótimo. compartilhar com certeza. São E muito obrigada, todos Inês, muito bem-vindos. e muito obrigada, Inês, por compartilhar sobre esse projeto. Eu acho realmente super interessante, super importante, e só informando as pessoas que isso que tem esse tipo de projetos tão interessantes. Eu acho super importante promover. Obrigada.
Você já ouviu o ditado: trate os outros como você gostaria de ser tratado? E se eu te dissesse que no mundo globalizado de hoje, esse conselho está ultrapassado? A chave para o sucesso não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, mas como eles gostariam de ser tratados. Isso levanta duas grandes questões. Primeira, sabemos realmente como o outro gostaria de ser tratado? E a segunda, mais importante, temos o repertório mental e comportamental para adaptar nossas ações? Eu sou Angelina Bejgrowicz, polonesa apaixonada por culturas e negócios internacionais. Vivi em 4 países, Polônia, Portugal, Alemanha e agora no Brasil. E minha jornada me mostrou que navegar entre culturas exige muito mais do que boa vontade, exige inteligência cultural. Foi por isso que escrevi esse livro, Inteligência Cultural, desenvolvendo competências globais para o sucesso internacional. Neste livro, compartilho ferramentas práticas, como o triângulo cultural, estratégias para negociações interculturais e análises de 5 potências globais: Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. Você vai descobrir como entender, se conectar e prosperar em diferentes contextos culturais, seja em negócios ou na vida pessoal. Seja um líder global mais eficaz e empático. Adquira agora inteligência cultural e transforme a forma como você interage com o mundo. O futuro do sucesso internacional começa com você. Clique no link abaixo e garanta o seu exemplar. Falamos um pouco sobre a cultura organizacional, sobre o método Barrett agora, e eu ainda também tenho muita curiosidade, porque na inteligência cultural nós falamos muito, e eu sempre acreditei muito e acredito fortemente no poder do conhecimento e no poder de conhecer outros repertórios, até para nos questionar se certos costumes são meus mesmos ou porque sempre, na minha família, por exemplo, sempre nós comportamos dessa forma. E conhecendo outras culturas, conhecendo outros repertórios, nós conseguimos a nos questionar se o que é realmente meu, né? Exato. E por isso eu até sempre pergunto às pessoas de outras culturas, porque isso para mim é muito curioso e muito interessante, o que nós poderíamos aprender uma cultura com a outra. Então, agora você, como uma portuguesa que vive 12 anos no Brasil, e pela sua perspectiva, o que você acha? O que os portugueses poderiam aprender com os brasileiros? E o que os brasileiros poderiam aprender com os portugueses? Bom, eu aqui vou trazer a minha experiência. Outros portugueses podem querer aprender outras coisas, combinado? Então, o que eu tenho aprendido e eu acho que tem sido muito bom para mim e para todos os que me rodeiam, aqui e em Portugal. O brasileiro é afetivo e tem uma facilidade de expressar esse afeto, que traz calor para a vida, traz leveza para a vida. Então isso eu acho que é algo que o português se enriquece com o brasileiro, esse abraço gostoso, esse sorriso aberto, o oi, tá tudo bem? Tudo. Enquanto que às vezes em Portugal a gente diz, oi, tá tudo bem? Mais ou menos. A gente começa daí. Então eu acho que esse afeto, eu lembro que os primeiros anos em que eu voltava para minha família em Portugal e chegava no aeroporto e abraçava direto, e não é que não há emoção, mas é meio estranho, sabe? E aqui a gente abraça com uma naturalidade que nos faz lembrar que somos muito humanos. Então o afeto, a espontaneidade, a alegria, o sorriso fácil. E uma expressão que eu ouvi de uma pessoa recentemente aqui do Brasil, que para mim ficou muito marcado, que foi assim, eu nasci brasileira, então eu já nasci com coragem, porque nascer brasileira é preciso ter coragem, porque o mundo aqui não é nada fácil. Então acho que isso essa coragem que às vezes até, aí eu diria, que até nem sempre o próprio brasileiro percebe o quanto é tão corajoso, porque cresceu nesse ambiente com tantas adversidades e desigualdades. Eu acho que é algo que essa coragem, essa ousadia do brasileiro, acho que é algo que o português pode aprender. O que o brasileiro pode aprender com o português?
Olha, para além de, bem, a nossa culinária é famosa e a nossa cultura também, mas brincadeiras à parte, eu acho que às vezes o não ter medo de ser mais direto. Acho que o português, em alguns momentos, ele é mais direto e isso às vezes faz falta na nossa cultura aqui do Brasil. A gente às vezes perde um pouquinho de tempo rodeando ou enrolando. Uhum. E às vezes o ser mais direto, encontrar formas de ser mais direto sem machucar, eu acho que é algo que o português pode trazer para o brasileiro. A visão de longo prazo, que eu acho que tem muito de história, da própria história do Brasil, de todas as mudanças e da instabilidade econômica, que ainda hoje está muito gravada, e que talvez, de novo, já não seja tão precisa, mas ainda está na essência do Brasil, tipo, vamos comprar rápido, gastar rápido, porque amanhã logo se sabe, né? E que em Portugal e na Europa é um pouquinho mais estável. Então, acho que isso também, ter essa serenidade de pensar a médio e longo prazo, acho que podem ser coisas boas. Eu aqui também, eu achei super interessante esses pontos que você mencionou, principalmente sobre o que o português pode, o que o brasileiro poderia aprender com o português, porque quando eu cheguei aqui, e claro, para mim foi como polonesa, assim, para mim, nós sempre economizamos. Nós temos uma cultura de Exatamente. economizar, de Sim, não gastar tudo, porque... isso, E eu, no primeiro momento, quando vi tantas pessoas no shopping, assim, isso, como assim? Todas essas pessoas têm o dinheiro para gastar no shopping, assim, para mim foi um pouco contraditório do que sim, eu ouvi antes sobre o Brasil, que, claro, que ainda economicamente não é muito forte, mas do outro lado você vê muitas pessoas no shopping, assim como uma forma de passar o tempo. Então, para mim foi contraditório e chocante no isso. primeiro momento. E devo confessar que no primeiro momento, ainda pela minha educação financeira na Polônia, eu até julguei um pouco isso, esse comportamento. E depois, com o tempo, quando eu comecei a estudar um pouco mais, Isso, história, tudo, eu entendi. Porque aqui, no Brasil, tinha muito problema com, por exemplo, não o Plano Real, mas teve uma situação onde as pessoas perderam o dinheiro no exatamente. banco, assim, No banco, então, no exatamente. banco. Então, como confiar assim e economizar? E isso foi uma situação. E a segunda, com a inflação. Eles, as políticas também não ajudaram muito a criar esse costume e esse hábito de economizar dinheiro. Então, quando eu comecei a descobrir os motivos e Igual. entender um pouco, comecei a entender um pouco mais. E Isso, também entendo que, por isso, agora a educação financeira se fala muito aqui no Brasil, por causa sim. dessas falhas do passado, mas também notei isso. Isso para mim foi assim muito impressionante no início, coisas que eu lembro quando cheguei aqui, tipo, tudo parcelado, e por que que as pessoas parcelam? Se elas não podem comprar, eu não entendia. Então, acho que é a ignorância natural de chegar num novo país. Então, isso o Brasil também me ensinou, e acho que o Brasil pode ensinar a portugueses e a qualquer pessoa que chegar aqui. Antes de julgar, respira e me escute. Isso, Porque, isso, com sabe, certeza. antes de julgar, respira e tente saber a história que está por trás. Então, a história que eu conhecia do Brasil, e nós estudamos história do Brasil em Portugal, é muito diferente do país que eu encontrei. Então, talvez para mim isso é o que o Brasil mais pode ensinar a qualquer pessoa que chega assim. Não me julgue, me escute primeiro. E É eu acho que verdade. isso é uma mais-valia. Ganhei mais eu do que o Brasil com isso, sabe? Acho que eu ganhei mais que o Brasil. Mas com certeza, e eu concordo plenamente com isso. E até por isso também temos esse conceito da inteligência cultural, né? Porque Sim, normalmente as pessoas têm uma tendência muito forte de julgar o outro simplesmente por ser diferente. E a pessoa normalmente, ele não se comporta da mesma forma como eu costumo se comportar, então já é pior. E eu tive essa situação, realmente vivenciei, até posso aqui confirmar que realmente tive um momento em que comecei a julgar, mas depois realmente descobri, me aprofundei mais
na história, entendi e agora não julgo mais. Realmente, me escute e entende, respire. Eu me E escute, entende. respire e aí analise. Porque eu acho que Exatamente. inclusive, para mim era estranho, então tudo que eu não entendia era diferente. Por que que faz desta forma? Por que que é assim? E aos poucos, e acho que talvez por isso continuamos no Brasil e queremos continuar no Brasil, a gente começa não só a entender o Brasil, mas a se entender melhor, aquilo que você disse que eu concordo, Angelina, que é o que que é mesmo nosso e o que que é produto do contexto onde a gente cresceu. Com Então, coisas certeza. maravilhosas que eu tinha em Portugal que nem sabia que tinha, hoje eu vejo com dou muito mais valor. Porque assim, puxa, isso sempre esteve lá e eu achava que era normal. E não, é uma conquista. É Opa. uma conquista social. Opa, pode E, compartilhar, por exemplo, quais pontos, por exemplo, porque é, é interessante. coisas hum, coisas como segurança, que eu acho que é a Sim. mais óbvia, né? Uhum, Que sim. andar na rua tranquilamente, eu estou em São Paulo capital e que no início eu acho que para além de tudo, eu tive também muita sorte porque eu não tinha noção. Uhum. Então, circulava como circulava em Portugal e até hoje, e assim espero que continue, sem nenhum desafio maior. Mas as pessoas diziam, não, você não pode falar dessas coisas, você não pode circular depois de X hora, e tudo isso era muito estranho. Porque para mim em Portugal isso era normal, isso era o dia a dia, caminhar na rua até tarde tranquilamente. Então, para mim, isso foi algo que eu nem percebia que era uma conquista social e Uhum. que o Brasil ainda está trabalhando para. Então, essa é uma delas. Uhum. Outra coisa que a gente vê aqui, a convivência, Uhum. que tem a ver com a segurança social também, que tem a ver com a segurança pública também, a convivência entre diversas classes. Como nós temos Uhum. classes sociais, também temos pobreza. Não é que não há problemas em Portugal, temos muitos e temos Uhum. muito que trabalhar, mas o grau de desigualdade não é tão alargado. Então, a convivência com pessoas com nível econômico muito maior e muito menor é comum. É Uhum. comum você estar em escola pública e conhecer pessoas com muito poder econômico que estudam em escola pública e Uhum. pessoas com menos recursos. E eu acho que isso contribui muito para a empatia. Aqui no Brasil, isso para mim foi chocante. Tipo, como assim? Isso não acontece. É Então, verdade. talvez por isso, e com muito orgulho, tenho este incômodo produtivo de querer contribuir para esta diminuição das desigualdades, porque eu acho que a educação, a saúde é um direito humano. Então a gente Com certeza. tem trabalho para fazer aqui. Tem Com lá certeza. muito, mas se já venho com uma lição de casa de lá, enquanto eu puder contribuir para que o Brasil possa crescer e florescer de uma forma mais justa e sustentável, tudo farei. Com Acho que é o mínimo. certeza. Mas que bom, isso é realmente fantástico e muito lindo assim também essa comparação sua que você fez agora, porque me parece que muitas pessoas não entendem isso. Então é muito bom também ter essa conversa com as pessoas que têm essas vivências e que podem enxergar e compartilhar isso e trazer essas melhorias, né, para aqui. Você mencionou que tanto Portugal também tem muitos problemas ainda, assim, Claro, mas claro. já já com o que tem já pode também ajudar muito aqui no Sim, Brasil, porque aqui sim. ainda não tem muitas conquistas que já tem lá em Portugal. Então achei muito lindo, muito bonito essa parte de ajudar mesmo aqui nessa parte. E Inês, nós falamos também já, eu faço um resumo também, se alguém das pessoas que assistem essa live também tiver perguntas aqui, por favor, escrevem aqui no Por chat, favor. nós vamos responder. Todas as perguntas sejam super bem-vindas.
E então, só resumindo um pouco, para resumir um pouco para as pessoas que chegaram agora, nós falamos com a Inês sobre as diferenças culturais entre os brasileiros e portugueses. Falamos um pouco sobre a cultura organizacional e a experiência da Inês nesse campo, trabalhando tanto em Portugal quanto na América Latina. Falamos também sobre o método Barrett, um pouco, e a forma de trabalhar que a empresa da Inês trabalha. Até vamos colocar mais detalhes na descrição desta live, para que cada pessoa interessada possa se informar e também, de repente, fazer um teste de valores desse método Barrett. E, claro, também vamos falar um pouco mais sobre, mencionar mais um pouco sobre agora o trabalho voluntário da Inês com G20, V20, apoiando o G20. Então, também super interessante o projeto. Falamos também sobre as lições, o que, da perspectiva da Inês, o que os brasileiros poderiam aprender com os portugueses e o que os portugueses poderiam aprender com os brasileiros. E ainda eu tenho uma pergunta, porque falamos um pouco sobre choques culturais. No início também a Inês você mencionou um pouco sobre como o brasileiro poderia se adaptar melhor em Portugal. Sim, você mencionou que para também ficar um pouco mais tempo em Portugal, não somente férias curtas, mas viver um pouco para observar as pessoas. Você acha que, da sua perspectiva, também pelo tempo que você vive no Brasil, o que você acha? Quais choques culturais podem sofrer os brasileiros que de repente precisam ir trabalhar, viver, morar em Portugal? O que você acha? O que poderia ser mais difícil para eles? Olha, daquilo que tem sido as trocas que eu tenho feito com alguns amigos que saem do Brasil e que vão para Portugal, eu costumo dizer que eu estou no contrafluxo, né? Todo mundo está indo, todo mundo para cá, né? É assim, as pessoas que eu vejo que têm uma adaptação mais difícil são aquelas que vão com a expectativa de encontrar um emprego fácil e rápido, e não é bem assim. Então, é pensar bem qual é a tua área de trabalho, onde é que você quer trabalhar, o que é que realmente você quer ter. Outra coisa é, embora em Portugal a gente consegue viver melhor com muito menos. E às vezes essa tradução do euro para o real não é uma coisa tão simples, e as pessoas têm alguma dificuldade com essa transição, mas eu acho que o maior choque pode parecer uma coisa boba, tá? Mas é uma coisa que eu vejo que faz muita diferença. É o próprio clima. Oh, Porque assim, sim, porque o facto de você estar num país em que grande parte do ano você tem sol, tem temperatura alta, ela condiciona também a frequência com que você sai, o quanto você convive com outras pessoas, até o teu humor e as suas emoções. Então, dependendo do lugar que você decide ir para Portugal, para quem não conhece Portugal, se você resolver ir, por exemplo, para Trás-os-Montes, que é no norte, é muito, muito frio. E muito, muito quente no interior. Agora, se você for para uma cidade mais litorânea, um centro urbano como Porto, Lisboa, você vai ter uma temperatura mais amena. Então, apesar de pequenininho, Portugal também tem climas diferentes. E às vezes isso é mais difícil para as pessoas. E a saudade da família, dos seus e dos seus amigos, e a facilidade de fazer contatos. Mas eu quero deixar aqui o que nos aproxima muito, que é assim, os portugueses são um povo a gente se mistura, né? A gente entrou num barco e foi por aí fora, porque era um país pequenininho, sem recurso. Então, nós somos um país de emigrantes, de pessoas que saíram do seu país para ter uma vida melhor. Então, acredito que, na essência, o português recebe muito bem, acolhe, e eu tenho muito orgulho disso, que a gente receba as pessoas como nós fomos recebidos também. é Então, meu verdade, eu posso desejo... confirmar. A gente é um país de pequenininho, né? O que é que nós temos de privilégio? É o afeto e o carinho. Então, do nosso jeitinho latino,
nós acolhemos aqueles que escolhem Portugal para visitar. Espero que todos aqueles que decidam mais se encontrem do que se desencontrem em Portugal. Com certeza, eu posso confirmar, eu vivi um ano em Évora, lá no sul. É lindo, lindo, lindo. Uma cidade linda, lindíssima. Então, Alentejo, né? Todo o Alentejo é Sim, muito lindo, eu muito adorei. lindo. Mas eu tive também prazer de conhecer Porto, Lisboa, Coimbra, esses lugares, Braga, esses lugares, essas cidades mais maiores em Portugal. Isso. E eu devo confessar que eu me apaixonei pelo Porto. E não falo isso porque você é de Porto, do Porto, mas realmente eu achei mais bonito Porto do que Lisboa. Não sei porque, eu achei também, não sei, eu até tenho muitas fotos quando caminhei pelo litoral também. Eu tirei fotos tão maravilhosas que até hoje tenho comigo. Ah, que saudade, que saudade. Como eu disse, eu sou suspeita, eu sou do Porto, nasci no Porto, e tem assim uma briga meio tipo Rio-São Paulo, sabe? Entre Porto e Lisboa. Eu não sou dessas. Eu nasci no Porto, tive a oportunidade de uma fase da minha vida trabalhar em Lisboa, tenho grandes amigos em Lisboa, pessoas muito queridas, tenho um carinho muito grande por Lisboa, vivi momentos muito felizes da minha vida. Agora, casa é casa, né? Lisboa é maravilhoso, mas casa é Porto. Claro. E os dois lugares têm uma aura diferente e têm coisas muito lindas para ver. Então, convido todos que estão nesta live, quando puderem, não percam a oportunidade, façam um tour. Portugal é pequenininho, mas muito diverso, até pela sua história de ter sido um lugar onde muitos povos pararam. A gente cresceu aprendendo com muita gente. Então, acho que é um lugar de muita riqueza e diversidade também. Com certeza, com certeza. Eu só resumindo aqui, eu até hoje tenho uma frase em mente que eu encontrei na rodovia em Porto. Rede Expressos, Rede Expressos, sim, a Sim, rodovia sim, de sim, sim. Rede A Expressos. rodovia, conheço bem, andei muito. Lá tem uma frase, tinha, eu 2011, 2012 eu morei lá, e tinha uma frase linda, a chegada é apenas mais um ponto de partida. Amei Exatamente. essa frase. A chegada Mas é sempre mais um ponto de partida, é isso mesmo. exatamente. Inês, o tempo voa porque a conversa é muito, muito interessante. Eu agradeço de coração a sua disponibilidade de Ah, tempo, de compartilhar as suas histórias, os seus projetos, imagina. as suas perspectivas sobre diferenças culturais. E realmente, obrigada principalmente também por compartilhar sobre o projeto. Eu acho super lindo essa iniciativa, super linda, o que pode ajudar. Sem sombra de dúvida, eu vou colocar o contato para você, para todas as pessoas que possam ter Por favor. interesse em conhecer mais o seu trabalho e também o V20, o que faz V20. Sim, E o queria V20. deixar uma palavra para você para finalizar essa live. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que assistam essa live? Olha, vou dizer aquilo que eu me digo todos os dias e me dá força e energia, que é assim, se temos valores, a gente tem caminhos. Então, o que eu digo é, se temos diferenças culturais, temos oportunidades de crescer juntos, de ter uma visão de mundo mais alargada e com isso temos uma vida bem mais bonita. Acho que o mundo precisa de uma vida bem mais bonita. A gente pode fazer mais e fazer melhor, se estiver disponível para reconhecer e apreciar a diferença do outro e conviver. Então, muito, muito obrigada, Angelina. Adorei estar aqui, não dei pelo tempo passar. Muito grata pelo trabalho que você está fazendo, acho que é um trabalho de contribuição importantíssimo. E a todos que estão aqui, se sentirem vontade de saber mais sobre o que estamos fazendo, ou alguma informação para outras coisas que não estamos fazendo, mas podemos conhecer parceiros, estamos aqui para isso. Muito obrigada. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Desejo uma boa noite. Boa
E também convido para a próxima live, que vai ser também na semana que vem, na segunda-feira. E dessa vez vamos falar sobre as diferenças culturais dentro da América Latina, falando sobre uma peruana que vive aqui em São Paulo. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura andina. Então, convido a todos para participarem também nessa live da segunda que vem. Então, novamente, muito obrigada, Inês. Foi um prazer enorme Obrigada. conversar com você. E desejo boa noite a todos. Boa noite, obrigada, Angelina, obrigada a todos. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.